Obrigado, Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Quero chamar Pastor Giba. Vai ser Pastor Gilberto Dias, Antônio Dias, mais conhecido como Pastor Giba entre nós. Ele vai ser a voz de Deus para você esta noite. Você está pronto para ouvir a voz de Deus? Quantos querem ouvir a voz de Deus? Quantos querem ouvir, receber a unção fresca que Deus tem preparado para aqueles que o amam? Vamos orar pelo homem de Deus? Senhor, aqui está o teu servo, o teu filho. Ao abrir dos seus lábios, a tua palavra seja proclamada. Que não fale ele de si, mas fale de tudo que concerne do teu reino. Que ele fale, ele abra a boca e tu fales à tua igreja. Com ele abençoamos a sua esposa, a irmã Jaqueline, as suas filhas. Ó meu Pai, ó Jesus, ó Kairibichás, Ergatutebás, Oricantarás, Jericalamasturyandaramás. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Pastor Gilberto, na liberdade do Espírito Santo. Amém? Amém. Amém. Vou pedir a gentileza de apagar as luzes de novo, por gentileza. A luz, quem que... Por favor. Por favor. Vou convidar você nesse momento, se você puder, se coloque em pé de novo. Se você puder. Feche seus olhos. Quantos querem atrair a presença de Deus a mais nesse lugar? Serem encharcados pela presença dEle. Sabe, meus irmãos, eu amo estar aqui na casa do Senhor, nessa casa chamada casa de oração. Acho tremendo a unção que está sobre a vida da Carol, que está aqui nessa noite, que nos dirigiu em louvor e adoração. Mas ela, com todo o talento dela, ela pode cantar, ela pode tentar, mas é a igreja que traz a presença, que chama o noivo. É a igreja que chama. E eu quero perguntar para você nessa noite: você quer a presença do noivo aqui? Você quer a presença dele aqui passeando no nosso meio? Então nesse momento você vai se desarmar no lugar que você está. Você tem a liberdade de onde você quiser estar. E nós vamos começar chamando o Espírito Santo, chamando a presença dEle. E você vai adorar com toda a sua voz, com tudo que você tem, cantando assim: quão formoso és, Rei, sua glória
terra, sua glória enche. Você pode, mais alto, erga suas mãos, feche seus olhos e chama Ele. Quão formou. Canta para Jesus nessa noite, canta para o Espírito. Mais alto, igreja, mais alto. Proclama isso que você está cantando. Proclama isso. A sua glória, ela enche a minha vida. Declare. Sua glória enche o céu. Sua glória. Pega suas duas mãos para o céu e cante bem forte. Maravilhoso é. Mais alto, igreja, mais alto que você pode. Nós podemos te adorar, Senhor, nós podemos. Diga, maravilhoso é estar em. Sim, Senhor. Maravilhoso é adorar. Maravilhoso é. Agora você vai estender as suas mãos pela pessoa que está ao seu lado aí. Você vai invocar a presença do Senhor na vida dessa pessoa e dizer: Espírito Santo, aviva o meu irmão, aviva a minha irmã. Espírito Santo de Deus, toca agora. Traga, Senhor, a tua unção da cura das enfermidades. Senhor, nós invocamos o teu nome, o nome de Jesus nesse lugar. Nós invocamos a unção de cura, a unção de libertação, a unção de arrependimento. Senhor, nós chamamos a existência agora a salvação das famílias. Nós pedimos agora, Senhor Deus, que a cura venha, cura das emoções, cura das tristezas, cura da alma, Senhor Deus. Todo espírito agora, Senhor Deus, contrário ao teu espírito agora, caia por terra em nome de Jesus nesse lugar, Pai. Nós chamamos a unção de arrependimento, a unção do Senhor sobre esta casa, chamada casa de oração. Erga a tua voz, igreja, erga a tua voz e clame e aviva o teu Espírito Santo. Essa noite tem o dom e ora em línguas. Pode abrir a tua boca. Há liberdade do Espírito Santo nesse lugar. Abra a tua boca. Pode orar. Pode trazer a unção do Senhor nesse lugar. Se há alguém nessa noite aqui, alguém enfermo aqui nessa noite, chegue aqui na frente. Chegue aqui na frente. Venha voltar agora. Saia do teu lugar. Você que tem alguma enfermidade, pode sair. Pode sair do seu lugar. Senhor, estenda as suas mãos para cá nesse momento. Nós pedimos a tua unção sobre a vida do maestro, ó Pai. Nós pedimos agora a intervenção do Espírito Santo que venha sobre a vida dele. Espírito Santo de Deus, agora, Espírito entra na corrente sanguínea, entra, Senhor Deus, nos seus músculos, entra no seu sistema, Senhor. Ó Deus, nós agora, na autoridade do nome de Jesus, nós decretamos
a cura sobre a vida do teu servo, ó Pai. Que as conexões, que a cognição, ó Senhor Deus, do seu sistema respiratório, agora, Senhor, seja restaurada em nome de Jesus. Tira, Senhor Deus, toda enfermidade. Senhor, aviva a vida do teu servo, ó Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, venha, venha Espírito Santo, venha Espírito Santo. Reflasse, chai, aski bramaske tarama, refrequere balasakar rababares, chere brase turia, orque base queria, la pracaria balase trude base arra, shitini mas, tracere miriasare, rablasi core mas, chere vlasa, arque barque trus, travas querias, rapralimentarias. Ó Senhor, aviva, Senhor, aumenta a estrada dos teus servos, ó Pai, são como te são no teu altar, ó Pai. Ore blase que chara blas, chere blas, chora blas, shure blase de cherias. Oh, abre a tua boca, igreja. Abre a tua boca, igreja. Em nome de Jesus, abençoa a vida do meu irmão aqui, Senhor Deus. Oh, que o teu Espírito Santo venha sobre a vida do teu servo, ó Pai. Oh Deus, os sonhos não acabaram, Senhor. Os projetos não acabaram, Senhor. Em nome de Jesus, aviva a tua obra no meio dos dias, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Oh Deus, os projetos, os sonhos, tudo aquilo, Senhor Deus, que muitas vezes foi esquecido e foi jogado, Senhor Deus, numa gaveta. Nessa noite, Espírito Santo, aviva novamente. Aviva, Senhor, aviva o teu servo, Pai. Aviva os teus servos aqui presentes. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aviva, Senhor Deus, essa tua igreja, Senhor Deus. Aviva, Senhor, aviva, Senhor. Aviva-nos, ó Pai. Nós te adoramos nesse lugar, ó Pai. Restaura, restaura sonhos, restaura projetos, ó Pai. Restaura, Senhor, tudo aquilo que foi muitas vezes maldito, colocado em, Senhor Deus, como uma forma, Senhor Deus, aonde o Senhor, ó Pai, deixou, as pessoas deixaram de sonhar, ó Deus. Nós pedimos agora, vem, Senhor, vem, Senhor, oh, em nome de Jesus, Senhor Deus. Enche com a tua unção o coração e a mente da tua serva, ó Pai. Enche a cada vida aqui presente, Senhor. Enche com o Espírito Santo, com fogo, Senhor Deus. Em nome de Jesus, sobre a vida dos meus irmãos aqui presentes, ó Pai. Oh Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Sobre a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Quantos precisam de um milagre aqui nessa noite? Quantos precisam de um milagre aqui? Um milagre sobrenatural, um milagre que o homem não pode fazer. Quantos precisam? Você não está falando para o pastor Giba. Erga suas mãos aos céus nesse momento. Comece a adorar. Maravilhoso é. Erga a tua voz. Você está na presença dele. Libera, libera. Maravilhoso é. Oh Jesus, toca agora, toca, Senhor. Espírito Santo, toca, toca, toca na tua igreja, Senhor. Contemple, erga sua voz, igreja. Erga, maravilhoso é. Toque, toque nas vestes dele, toque nas vestes, toque. Erga sua voz mais alto, mais alto, mais alto. Maravilhoso é.
Maravilhoso é. Maravilhoso é. Erga as duas mãos aos céus e cante assim para Ele. A honra, a glória. Mais alto, igreja. Mais alto, igreja. Você pode cantar mais alto. Quem que é o rei? Quem é o rei, igreja? Quem é o rei? Jesus. A honra, dê a honra a Ele. A honra. E o poder. A honra. Vem, Jesus, passeia. Espírito Santo, recebe, Espírito Santo. Recebe, Espírito Santo. Recebe, Espírito Santo. Recebe. A honra. Você pode dar uma salva de palmas o mais forte ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Você pode fazer melhor, é para Ele. Em nome de Jesus, aplauda a igreja, grite palavras de júbilo nesse lugar, grite palavras de adoração nesse lugar. Essa é a casa do Senhor, é a casa do avivamento. Oh Deus, recebe adoração, Senhor. Recebe, Senhor, recebe.
Recebe, Senhor. Se você pode, sente-se. Abra a tua Bíblia, se você trouxe, em Atos no capítulo 2. Quantos querem ser avivados aqui nessa noite? Este é o segundo ou é o terceiro aviva, bispo? É o terceiro. Quem aviva a obra, meus irmãos? Quem aviva a obra, irmãos? Quem aviva a obra, meus irmãos? Vocês estão muito tímidos aqui nessa noite. O Senhor não gosta de timidez. Apocalipse capítulo 3, igreja de Laodiceia. Eis, vocês estão ou frios ou quentes, mas não, estão mornos. E os mornos são vomitados da boca do Senhor. Nós estamos vivendo nessa época, a época da igreja de Laodiceia. Eu não quero ser encontrado morno na presença do Senhor. Alguém pode concordar comigo? Não, nesse lugar. O Espírito Santo quer fazer uma obra na tua vida, na tua casa. Ele quer fazer uma obra na tua família. Ele quer fazer uma obra que homem nenhum pode fazer. Mas depende de uma pessoa. Não é do pregador que vem aqui, não é do pessoal do louvor. Se você e o teu coração querem. Depende se você quer. Quantos querem? Você quer ou não? Então diga, eu quero. Tira toda a mordidão da sua vida. Atos no capítulo 2, todos já conhecem, uma passagem muito conhecida. Diz que ao cumprir-se no dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos, e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus de todos esses que estão falando? E como ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Somos pardos, médios, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia,
da Frígida, Panfilha, Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como os prosélitos. Prosélitos eram convertidos ao judaísmo, cretenses, arábios. Como, pois, ouvimos falar nas nossas próprias línguas a grandeza de Deus? E todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros, dizendo: que quer ser isso? Todos estavam admirados, perguntando: o que é isso? O que é isso? Verso 13 diz: outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Outros, porém, diziam, zombando, o mundo zomba do barulho. O mundo zomba daqueles que são cheios do Espírito Santo. O mundo zomba da tua cara quando você diz: eu sou crente. O mundo zomba quando você se nega e toma a postura de crente e diz não para um copo de cerveja. O mundo zomba quando você diz: eu vou orar pela tua causa. O mundo zomba quando você assume a postura de ser crente, de ser cristão. O mundo zomba quando você se guarda por um casamento. O mundo zomba quando você prefere vir para a igreja do que ir para uma festa. O mundo zomba quando você diz não para eles e sim a Deus. Agora, você está afim de pagar esse preço? Ou você quer ser encontrado morno na presença de Deus? De que lado você está? Tinha um cântico do Rebanhão antigo, lá para trás, da época dos meus cabelos presos, que dizia: de que lado você está? E de que lado você está aqui nessa noite? Todos estavam reunidos no mesmo lugar. Que lugar que era esse? Qual era esse lugar, meus irmãos? Vocês não sabem qual é esse lugar? Vai para o capítulo 1 de Atos aí, dá uma viradinha. Verso 12. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista a distância daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado, mais ou menos 1 quilômetro de distância. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Diga comigo, todos. Não, diga com vontade, meus irmãos. Todos perseveravam. Todos esses perseveravam unânimes só estou escutando o bispo. Enquanto vocês não cobrirem a voz dele, eu não vou parar. O senhor está ganhando. Está começando a melhorar. Qual foi o maior avivamento do planeta Terra? Está na Bíblia. Não foi de Pentecoste. Teve um outro maior. 120 mil pessoas. Uma cidade igual a do Guará, mais ou menos. Em 2010 ela tinha
120 mil pessoas. Opa! Tem alguém participando aqui, gostei. Quem que foi que falou? Nínive. E aí, quem que foi chamado para pregar em Nínive? Jonas. Só que o que aconteceu? Quando Deus chamou Jonas, ele falou assim: Jonas, dispõe-te, que significa seja disponível, você é meu profeta, vai até Nínive e prega a minha palavra. O que Jonas fez? O que Jonas fez? O que Jonas fez? Tem gente que não sabe, vocês têm que me falar alto aí. O que aconteceu? Ele fugiu. Gostei, Gigi. Estou gostando. Continua assim. Ele fugiu e ele foi para onde? Nínive ficava para cá. E ele foi para cá. Ele foi para Tarsis. E o que ele fez em Tarsis? Ele pegou o Uber da época, gente. Pegou navio. O que tem a ver Jonas com você e eu? Quantas vezes Deus já falou para você? Dispõe-te. Vai lá na casa daquela irmã sua, daquele irmão seu, e prega a minha palavra. E você pegou um navio para Tarsis lá. Você desceu lá para Tarsis para pegar navio. Sabe o que significa Tarsis, meus irmãos? Que representa mundo. Jonas queimou, falou: eu não quero ficar na presença de Deus. Eu vou seguir meu próprio caminho. Afinal, eu tenho o meu livre-arbítrio. O senhor tem livre-arbítrio? Tem? Tem. Quem tem livre-arbítrio aí? Tem ou não tem? Só que além do livre-arbítrio, você tem um negócio que chama-se consequência. Todo livre-arbítrio tem uma consequência. Se você pega aqui a palavra de Deus, vá comigo lá para Jonas, rapidinho. Agora eu quero ver, hein? Quem já abriu Jonas aí? Só o bispo até agora. Número... Abrir, né? Porque tá eletrônico, né, minha filha? Hein, Gigi? Mas tá aí, tá... Sabe o que aconteceu, gente? Capítulo 1 de Jonas, versículo 1 diz: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Sabe o que significa filho de Amitai? Conheço a sua família. Eu sei de onde você nasceu. Conheço o seu passado. Eu sei quem você é. Você acha que Deus está trabalhando com desconhecido? Ele conhece a tua vida, Ele sabe a tua família, Ele sabe quem foi seus pais, Ele conhece a sua história, Ele conhece o seu passado, Ele conhece os seus mimimis, as suas reclamações, Ele conhece todos os seus denguinhos, Ele conhece todas as suas murmurações, Ele conhece, sabe tudo de você. E veio a palavra do Senhor e disse a ele: dispõe-te, acorda, tem um serviço para você. Dispõe-te. Estou precisando de um trabalho seu, Jonas. Vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Diga comigo, porque sua malícia... O bispo está ganhando. Eu não quero que o bispo ganhe. Eu quero que o bispo perca aqui nessa noite. Vocês têm que ser mais alto que o bispo. Porque a sua malícia...
bispo tá bom, viu, bispo? Você está ganhando 2-0 já. Porque a sua malícia melhorou. Responde para mim. O mundo está cheio de malícia? Sim ou não? Sim. Dentro da sua casa tem malícia? Tem, Gigi? Entregou o ouro agora. Tínhamos que ser igual a Gigi. Coração de criança, disposto a obedecer, fazer. Sermos iguais às crianças, coração de criança, meus irmãos. A malícia está entrando, já entrou, está enraizada, está dentro da sociedade, está dentro das famílias, está dentro das casas, está dentro das salas de aula, está dentro do teu trabalho, está dentro da tua escola, está em todo lugar. Mas o Senhor aqui está falando, Jonas. Quem é Jonas aqui? É eu e você. Dispõe-te. Dispõe-te. Jonas. Ei, Jonas. É você que eu estou falando com você, Jonas. Estou falando com Jonas aqui. Dispõe-te. O que você sabe fazer? O que você tem nas tuas mãos? Dispõe-te. A malícia desse mundo já chegou à minha presença. Dispõe-te. Mas Jonas se dispôs para fugir da presença de Deus. Quantos querem avivamento? Sabe por que o avivamento não chegou ainda? Ou melhor, o avivamento chegou. A gente está desconectado dele. Sabe por quê? Porque a maioria está fugindo. Deus está falando, dispõe-te. Dispõe-te. Mas você está disposto a fugir da presença de Deus para ir para o mundo. Porque você quer a tua vontade. Porque você quer fazer a sua vontade. Você não tem coragem de abrir mão para o Senhor. Você não tem coragem de se colocar na presença dEle. Aqui dentro, meus irmãos, aqui dentro é fácil. A gente chega, canta, chama Carol, né, Carol? Chama Carol. A Carol passa uma lista de 25 músicas e fala, ó, na sexta-feira, fala, vou cantar amanhã, vocês se virem aí. Cadê o Adilson? Aí o Adilson fala assim, ô Júnior, vai ter que fazer isso aqui. Lucas, aí os negros falam, e fica tudo louco, mas chega aqui, dá tudo certo, aí a gente vem, canta, adora. Só que o Senhor está falando o seguinte, dispõe-te. Vai lá no hospital, dispõe-te. Vai orar, dispõe-te. Dispõe-te. Vai lá na tua família. Dispõe-te. Vai lá na tua escola. Dispõe-te. Vai lá no teu trabalho. Vai lá e estende a mão para o seu vizinho. Vai lá e dispõe-te a dar um abraço às vezes. Precisa muita coisa. Mas a maioria das pessoas querem se dispor para vir só para a igreja. Só para o lugar de reunião. Gente, a gente precisa acordar. O Senhor, ano passado, Ele já vem falando algumas coisas há alguns anos aqui.
E ele deu 3 sinais para que as janela de Deus fosse aberta. E eu tenho acompanhado alguns profetas pelo mundo, e alguns no nosso meio, e alguns no Brasil, e em alguns outros lugares. Uma janela de avivamento está aberta agora. Os céus estão abertos. Não, pastor Gil, tá não. O avivamento não chegou ainda. Não chegou porque você está fazendo igual Jonas. Pastor Giba, qual que é o sinal para a Europa que a janela ia estar aberta? No dia que a rainha Elizabeth partisse, era um sinal que foi dado por um profeta de Deus. Só que a igreja está dormindo. A igreja está indo embora para Tarsis. E para os Estados Unidos, qual foi a janela que se abriu lá? Quando eles rasgaram, não queremos mais a lei do aborto aqui. Aconteceu isso ano passado. E para o Brasil, quando um rei morresse nessa terra. O Brasil não tem rei. O Brasil tinha um rei. Como é que era o nome do rei daqui? Como é que era? E o Senhor falou: quando ele partir, as janelas estão abertas. Está recebendo cura e milagre na sua vida, sim ou não? Não recebeu ainda porque está dormindo, porque está indo para Tarsis, porque a janela já foi aberta. Se você não sabe disso, eu estou te falando nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, o avivamento já chegou. O avivamento já chegou. Só que você está dormindo. Você está indo para Tarsis. O Senhor tem acordado alguns aqui de madrugada. Só que é 3 horas. Isso não é hora de orar. Vou dormir de novo. Para quê? O Senhor tem chamado alguns dizendo: dispõe-te, filho, vai na casa de fulano que eu vou fazer um milagre. Eu quero entrar naquela vida, mas está precisando de ousadia minha e sua para se dispor. Dispor a ouvir a voz do Espírito. E se você notar, se você puder e tiver a curiosidade de ler aqui 4 capítulos na sua casa depois, 2 páginas, você vai ver que Deus não ficou mais falando para Jonas. Não fala mais nada. Jonas falou assim: eu tenho livre-arbítrio. Eu não vou para Nínive nada. Eu não quero nem saber. Eles que se lasquem. Sabe o que Deus falou? Falou nada. Ah, é? Todo livre-arbítrio tem uma consequência. Repita comigo: todo livre-arbítrio tem uma consequência. O bispo continua ganhando a igreja, acorda. Todo livre-arbítrio tem uma consequência. Sabe qual foi a consequência de Jonas? Todo mundo já conhece a história, né? Pensei que você me chamou de baleia. Mas o Senhor lançou o Jonas. O que ele fez, o Jonas? Ele fugiu da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pegou, pois, e embarcou nele e desceu. E aí você nota que Jonas só desce. Ele só desce. E você olha para a sua vida: por que as coisas não dão certo? Porque isso só está descendo. Você só está pegando o caminho de Tarsis na sua vida. E aí você reclama: por que Deus não está falando? E Ele está falando: dispõe-te. Ele não vai enviar um anjo cor de abóbora
vermelho com neon para você e falar: acorda, sua criatura, acorda, anta. Acorda, Júnior. Não vai falar. Dispõe-te. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. O vento se fez uma grande tempestade. E a tempestade veio. Olha só. Então, no verso 8, então disseram: declara-nos agora, porque ele foi, o que ele fez? Chegou no navio, ele desceu para o porão do navio e foi dormir lá embaixo. E está cheio de gente nos porão aqui, da sua alma, nos porões da sua integridade, nos porões da sua realidade, só dormindo. Só querendo pegar a onda num avivamento. Eu vou lá no Aviva da Igreja Manancial para ver se acontece alguma coisa. Estou tão afim de acontecer alguma coisa. Isso só está descendo. E aí, sabe o que aconteceu? Eu acho engraçado, porque, presta atenção. Então perguntaram, foram, acordaram Jonas, lançaram sortes, e o pessoal puxa o timão daqui, acerta a âncora de lá, e vai, e o barco está quase, e nunca viram uma tempestade daquele jeito. Então disseram: declara-nos agora por que causa que veio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? De que povo que és tu? Você é crente? Ou você se acha crente? Você está disposto ou não está disposto? Sim ou não? Você pode falar sim para mim aqui, quanto gritar, se ajoelhar, mas o Espírito Santo está aqui. Você não está falando para mim, você está falando para Ele. Você está disposto? Você está disposto a largar o pecado? Você está disposto a parar com a sua namorada? A sua namorada está disposta a parar com você ou não? Ou você está com o padrão de Tarsis do mundo? Você está disposto a largar aquela bebida que você tem escondida no fundo da sua geladeira? Ou de vez em quando de dar um tapa nas coisas por aí? Você está disposto ou não? Você não está respondendo para mim aqui nessa noite. Eu não sei da vida da sua vida. Não sei da vida de ninguém aqui. Você está disposto a parar de ver pornografia? No seu computador ou no seu celular? Mas ninguém sabe. Ninguém viu. Você está disposto ou não? Você está disposto a parar de enganar os outros com os seus negócios para ganhar um pouco mais? Ou não? Você não está respondendo para mim. Você não precisa nem responder. Você pode até ficar quieto, abaixar a cabeça, fazer de que cara de pastel, de que não é comigo. Mas Deus conhece teu coração. Deus sabe de todas as coisas. Primeira coisa que Deus fala aqui, no versículo 1, lá é filho de Amitai. Eu conheço a sua família, eu sei de onde você veio, eu sei quando você nasceu, eu conheço a sua história. Então você não precisa responder para mim. Você tem que responder para o Espírito Santo nessa noite que você está disposto a ficar disposto para o Senhor. Porque Ele quer usar todos. Ele quer usar todos no avivamento. Ele quer usar todos no avivamento. Mas nem todos querem ser usados por Ele no avivamento. Porque a minha prioridade é cuidar da minha vida. Porque eu tenho os meus próprios interesses, os meus próprios sonhos. E afinal de contas eu tenho o meu livre-arbítrio. Eu tenho o meu livre-arbítrio. Então você está disposto a pagar pelo seu livre-arbítrio? Vai, tudo bem. Você não está respondendo para mim, você está respondendo para o Senhor nessa noite aqui, nesse lugar.
Se nós chegamos aqui com o intuito de receber um avivamento, de receber um toque do Senhor, de ver coisas sobrenaturais acontecendo, nós precisamos nos expor. E não só de boca, nós precisamos dispor de coração. E dispor de coração, meus irmãos, é ser 100% integral, íntegro, inteiro na presença dEle. Porque aí você vai ver os milagres que Deus vai começar a operar através da tua vida. Porque a hora que o Senhor falar, filho meu, filha minha, dispõe-te, você fala, eis-me aqui, Espírito. Eis-me aqui, Espírito. Dispõe-te. Vá até a rua chamada direita. Impõe as mãos sobre aquele vaso que é escolhido mesmo. Não, mas Senhor, ele é assassino. Não. Ele é um vaso nas minhas mãos. Sim, Senhor. Dispõe-te. Dispõe-te. Oh, filho meu, filha minha, recebi uma ligação agora que nos fulano de tal está na UTI, está entubado e está pronto para morrer. E o Espírito Santo fala, dispõe-te. Você está disposto a chegar lá e falar, em nome de Jesus, enfermidade eu te repreendo e eu cancelo você pelo poder do Espírito Santo e da autoridade do nome de Jesus. E aquela pessoa abriu os olhos e voltar do coma. Agora, você tem que estar disposto. A sua vida tem que estar alinhada, ligada com o Espírito Santo. A grande questão, meus irmãos, que nós queremos fazer igual Jonas, fugir. Olha a resposta de Jonas. Eu gosto da resposta dele, ele foi honesto, viu, bispo? Foi honesto, foi macho. Verso 9, ele respondeu, sou hebreu. Eu sei de onde que é, quem é o meu povo. Eu conheço o meu Deus. Eu sei de quem que eu estou fugindo. E temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar, a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disse, que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Jonas chegou para aqueles caras do barco e disse, olha, estou fugindo de Deus. Vocês estão indo para onde? Estou indo para Tarsis, então me dá uma carona, sobe aí. Você está fugindo da presença de Deus? Sabe o que está acontecendo com a tua família? Você está afundando um barco dela. Sabe o que está acontecendo com a sua história, com a sua geração? Você está afundando. Sabe uma pessoa que era para ser extremamente usada e ter o seu nome escrito e ser da geração de Jesus, antecessor de Jesus? Foi um cara chamado Saul. Sabe qual que era o pecado de Saul? Não queria obedecer a Deus. Saul tinha um coração extremamente duro, obstinado, a palavra diz. Sabe o que é uma pessoa obstinada? É uma pessoa que mesmo que você mostre que ela está errada, é o mesmo pecado que Faraó. Mesmo espírito. Eu não estou falando de espírito maligno, estou falando de um coração que é obstinado. Saul, quando ele, lá na batalha, que Deus fala para ele assim, o profeta Samuel vem e fala assim, vá e mate, extermine todos. Aí ele volta lá com os barulhingos badulaque. Saul põe a mão na cabeça e falou, o que é isso que você fez? Ah, eu trouxe aqui o rei. Qual foi a ordem que o Senhor deu para você? Ah, mas isso aqui que é? Eu queria sacrificar para o Senhor. É melhor obedecer do que sacrificar.
Por causa dessa sua transgressão, hoje você está destituído do título de rei. Eu vou levantar outro em teu lugar. E levanta Davi. Mas o escolhido de Deus foi Saul. Só que porque ele não quis ouvir a voz do Senhor, porque se era obstinado, porque era teimoso, perdeu a geração. O senhor parou para pensar que aquele cego que grita à beira do caminho dizendo assim: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? Ele ia gritar: Jesus, filho de Saul, tem compaixão. Mas por causa da teimosia, do coração duro, ele mesmo disse: não, você hoje perdeu a oportunidade, Saul, porque você não obedeceu a Deus. Agora eu te pergunto, você quer obedecer a Deus, sim ou não? Você não está respondendo para mim, o bispo está ganhando. Você quer obedecer a Deus? Você tem certeza disso? Quer ser usado por Deus? Meus irmãos, nós precisamos acordar. A janela está aberta, meus irmãos. Janela está aberta, meus irmãos. Eu tenho acompanhado algumas igrejas pelo Brasil e tenho visto os milagres que estão acontecendo. Até falei com o bispo e com o pastor Carlos, eu preciso conectar eles com alguns ministérios, com alguns homens, porque os milagres estão acontecendo à torta à direita. Pessoas cegas, sem globo ocular, enxergando. Pessoas com cadeira de roda, largando a cadeira de roda. Pessoas vomitando câncer. Isso estou falando de agora. Não estou falando do passado. A janela está aberta. Você se dispõe ou não? Você quiser fazer igual o Jonas? E é engraçado que Jonas reconhece o seu erro. Ele fala que ele estava fugindo de Deus. E aí eles disseram para ele, verso 11: o que faremos para que o mar nos acalme? Se acalme, porque o mar se tem tornado cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, se esforçando por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais impetuoso contra eles. Aí, aqueles homens que não eram crentes, que não conheciam a Deus, aqueles homens ímpios, no verso 14 diz: então clamaram ao Senhor. Olha aí na sua Bíblia. Clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamo-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós esse sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Até os mundanos, até os marinheiros reconheceram Deus. Até os incrédulos muitas vezes reconhecem Deus. Até os não crentes estão reconhecendo Deus. Mas eu e você muitas vezes estamos brincando de Jonas, estamos dormindo no fundo do barco. E sabe o que acontece com Jonas? Quando ele é lançado no mar, um grande peixe vem, engole e desce as regiões mais abissais ali. E Deus se lembrou de quem? De Deus.
Será que você vai precisar descer no mais profundo da sua teimosia? Para que o milagre não chegue na sua casa? Para que a cura chegue na tua casa? O que você está precisando aqui nessa noite? Meus irmãos, não importa quem você seja, não importa o que você passou na sua vida, quando você é fiel a Deus, pode falar o que quiser de você, pode fazer o que quiser contra você. Ai, pastor Giba, me dá um exemplo. Olha a vida de José, o sonhador. O que aconteceu com José, meus irmãos? Vendido pelos irmãos, depois abandonado pela sua própria família, jogado num buraco, vendido como escravo, vai lá para casa lá de um soberano lá. O que acontece com ele? Lá ele começa a prosperar, a mulher do cara dá em cima dele, ele é lançado num cárcere, sempre fiel a Deus. E o diabo sempre querendo tirar o propósito. O diabo sempre tentando empurrar, e sempre querendo empurrar ele para baixo. Mas quando Deus tem um propósito na tua vida, e você é crente, nada, nem ninguém vai tirar os sonhos de Deus da tua vida. Nada, nem ninguém vai tirar o propósito que Deus tem para a sua vida. E ele é lançado no cárcere. Do cárcere ele podia falar, olha aqui, chegou no fundo do poço. Mas ele fiel a Deus. Ele fiel a Deus, e ele fez o que ali? Ajudou outro carcereiro, que saiu da prisão e se esqueceu dele. Até um dia que Deus o exalta e coloca ele como ministro das finanças dali do Egito. E ele é usado extremamente por Deus naquele lugar e salva toda a sua família. É usado como instrumento de Deus. Um homem fiel. Um homem que foi rejeitado pela sua família. Um homem que foi jogado como escravo. Um homem que teve talvez a sua reputação abalada porque fugiu, mas um homem que conhecia o seu Deus. Deus cumpriu o propósito que ele tinha na vida de José. E se você olhar a história de Jonas, quando ele está aqui, no capítulo 2, que ele começa a clamar a Deus, e ele está falando para Deus, Senhor, eu sei que o meu livre-arbítrio teve consequências, Senhor. Senhor, no momento da angústia, eu sei que o Senhor pode me livrar, Senhor. Verso 7 do capítulo 2 diz que quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu até ti a minha oração. Sabe o que acontece, meus irmãos? Você nota aqui no capítulo 1 que o Senhor fala, depois não fala mais. O Senhor está quieto aqui. Está contando toda a história da fuga de Jonas, e Jonas está clamando o Senhor. E sabe o que o Senhor estava fazendo nesse momento? Vem cá, Lucas, vou pegar você para me ajudar aqui. Aí chamou Jonas, mas Jonas fugiu para lá, não quer fazer. Seguinte, Miguel, o que você acha que a gente deve fazer? A gente deve que acertar essa galáxia aqui ou não, Miguel? O que você acha? O que você acha, a gente acertar essa galáxia aqui? Vamos acertar, né? Vai lá, monta mais um planeta ali então. Se você encontrar com o Gabriel no caminho, fala para Gabriel ir lá visitar. Tem um pessoal lá que está precisando, tá bom? Faz isso, beleza, obrigado, viu? E Jonas, deixa Jonas. Até que de repente Deus escuta assim: ô pai,
Ô pai, eu me arrependo, pai, eu estou no fundo do poço. Opa, tem alguém me chamando. Tem alguém me chamando. Deixa eu ver quem que está me chamando. E de repente Deus é atraído por uma oração que diz: quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no seu santo templo, que me entregaram à idolatria vã, abandonaram aquele que é misericordioso. Mas com voz de agradecimento eu oferecerei sacrifício e votei que pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Opa, você me invocou de novo? Ah, lembrou de mim, Jonas? Lembrei, Senhor. Onde você está? Ah, estou aqui nas profundezas aqui de um peixe, de um estômago, nas regiões abissais. Ah, mesmo? Peixe. O peixe. Vomita ele lá, porque ele tem um trabalho para fazer para mim. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Nós encontramos aqui pessoal que não era crente fazendo sacrifício para o Senhor e pedindo perdão, se convertendo. Nós encontramos aqui um peixe obediente. Você sabia que os animais obedecem ao Senhor? Sim ou não? Hã? Quem que alimentava Elias? Os Boeing da época. Os corvos. Os Boeing da época. Agora, corvo faz pão? Esses corvos pegavam os pão daqueles que eram infiéis a Deus, roubava e entregava lá para Elias. Entregava. Os animais ouvem a voz do Senhor, estão dispostos a ouvir. Agora você e eu, nós temos de livre-arbítrio. Você quer ouvir a voz de Deus ou não? E Ele está dizendo para você nessa noite: dispõe-te, filho. Dispõe-te, filha. Até quando você vai ficar indo para Tarsis? Até quando você vai ficar dentro dessa barriga desse peixe? Não está na hora de você começar a clamar, não? Para que eu use a tua vida? Até quando que você vai ficar se escondendo atrás dos seus projetos, das suas boas ideias? Até quando você vai querer fugir da presença de Deus, daquilo que Deus tem para a sua vida? Aí Deus fala para o peixe obedece. E veio, capítulo 3, veio novamente, pela segunda vez, a palavra do Senhor a Jonas, dizendo: dispõe-te. Qual foi a primeira palavra que Deus disse para Jonas? Tem alguém aqui nessa noite? Qual foi a primeira palavra, Samuel? E a segunda palavra? Você acha que Deus mudou aquilo que Ele tem para a sua vida? Continua sendo a mesma coisa. Se você está fugindo de Deus, pode fugir à vontade. Só vai descer, descer, descer e descer. Ainda dá tempo para subir. Porque se você fechar os olhos nessa terra descendo, aí você vai descer para um lugar um pouquinho mais quente. E não é esse o plano de Deus para a sua vida. E se você quiser ser teimoso, como Saul foi teimoso, Deus pode riscar o seu nome dos projetos dele. Então, pela segunda vez ele disse: dispõe-te, e o meu plano continua o mesmo. Vai até a cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. E ele foi
e andou em 3 dias. E ele proclamou a palavra do Senhor. Não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha megafone, não tinha o Miqueias com sistema de som para alugar lá, não tinha nada. Andou por meio da cidade e falou assim: ó, se vocês não se arrepender, o bicho vai pegar. E até o rei da cidade colocou roupas de saco. Entraram no jejum e a cidade inteira se converteu. Talvez você está aqui nessa noite e o teu casamento não está lá grande coisa, porque você não está disposto a pagar um preço de orar pelas madrugadas. Talvez você queira fazer a sua vontade. Talvez a sua família ainda não seja salva, porque você ainda não pagou um preço de jejum e oração por ela. Talvez o seu trabalho tenha sido o seu Deus. Talvez a cura não chegou ainda na sua família, porque você não se dispôs a pregar uma janela aberta nos céus e clamar para que Deus cure, para que o Espírito venha, para que o Espírito Santo opere através da sua vida e das suas mãos. Talvez você tenha abandonado, dado as costas ao projeto original que Deus tinha para a sua vida. Mas você, com as suas boas ideias e com os seus achismos, você falou: eu vou fazer do meu jeito, vou fazer o ministério do meu jeito, vou fazer aquilo que eu quero. E você só está descendo, afundando, porque está sendo teimoso e não está ouvindo a voz de Deus, que está dizendo: dispõe-te, volta e faz aquilo que eu te mandei, filho meu, filha minha. Dispõe-te, porque eu tenho um avivamento para realizar. Sabe qual foi o último grande avivamento que teve aqui na terra? Sabe ou não? Há 117 anos atrás. E que dia que se completou isso? Dia 14 agora, passado. 117. Avivamento da rua Azusa. O senhor sabe qual que é a palavra profética? Profética que o William Seymour lá disse antes de morrer? O senhor sabe a palavra profética dele? Alguém sabe aqui a palavra profética que o William Seymour fez? Vocês conhecem a história da rua Azusa? Nunca ouviu falar. Está na internet. É o avivamento mais documentado que tem. Sabe como é que começou? 9 pessoas se dispuseram a estar reunidos no mesmo lugar e clamar pelo Espírito Santo. Deixa eu olhar aqui na minha colinha, só para não falar besteira. Dia 18/4/1906, em Los Angeles. Teve uma duração ali de 9 anos ininterrupto. Imagina um culto, 9 anos ininterrupto. Conhecem ou não? O avivamento durou 36 anos. Nesse avivamento da Rua Azul, isso que eu estou falando, eu quero que vocês confirmem na internet depois em casa. Estudem e vejam. Milagres extraordinários. O sobrenatural era tão forte que eles começaram numa casa com 9 pessoas. E o William Seymour, ele era um negro, filho de escravos, pastor, que resolveu acreditar no Espírito Santo e nos dons do Espírito Santo. Sabe como é que ele aprendeu? No seminário, na escola dominical, bispo? Por ser negro e filho de escravos,
puseram uma cadeira do lado de fora da classe. Vou repetir. Eles colocaram uma cadeira do lado de fora da classe, no corredor. E falou: se você é negro, escuta daí. Foi a pessoa mais rejeitada que teve, filho de escravos. A segregação racial naquela época era terrível. Mas Deus não escolhe os bem dotados, Ele escolhe aqueles que nada são, para confundir aqueles que são. E William Seymour, numa casa, entrou um dia, foi expulso da igreja, mas ele não foi expulso da presença de Deus. Ele e a sua esposa e mais 7 pessoas, inclusive alguns brancos que estavam juntos, inclusive mulheres, porque as mulheres naquela época não eram ninguém, resolveram ouvir uma voz que veio do céu e começaram a orar, e o Espírito Santo derramou naquela casa, naquela noite, e foi um poder tão grande naquele lugar, naquela casa, que os vizinhos, quando ouviram aquele barulho e viram do lado de fora da casa, chamaram o corpo de bombeiros, porque disse: a casa está em chamas, porque eles olhavam em cima da casa, existia uma labareda de fogo que subia até o céu. Chamaram o corpo de bombeiro, e quando chegaram lá, não tinha fogo humano, mas tinha o fogo do Espírito Santo. Aquele homem rejeitado, ele recebeu críticas de todos os jornais da época, e foi as piores críticas que podia se ouvir. Um negro, filho de escravos, que grita, e algumas mulheres vadias que participam da gritaria com ele. Só que eles não conseguiram calar a boca do Espírito Santo, se eu posso falar assim. Eles não conseguiram calar a boca de Deus, sabe por quê? Porque Deus tinha um propósito naquele lugar, e as pessoas começaram a fluir. Pessoas sem o globo ocular eram curadas instantaneamente. O globo aparecia. Um dos maiores milagres que houve lá naquele lugar, bispo, um homem que não tinha um braço, vocês estão me ouvindo bem? Ele não tinha o braço, ele perdeu na guerra. Aí colocaram uma prótese, naquela época ele só andava com uma camisa assim. Eles começaram a orar por aquele homem, e na frente de todos, aquela prótese caiu, um braço novo nasceu na presença de todos. Procurem na internet. Eu não estou mentindo aqui. Eles conseguiram um lugar lá, num canto, na rua Azusa 312, e ali alugaram por $8. Era um estábulo de animais atrás. E o pastor William Seymour passava 7 horas em oração. E quando saía da oração, ele se sentava na frente e colocava um caixote na cabeça. E falava: enquanto Deus não falar aqui comigo, eu não prego. Não tinha banda de louvor. A esposa do William Seymour, quando foi batizada com o Espírito Santo, tinha um piano na casa dela, mas ninguém sabia tocar. Ela sentou e tocava perfeitamente, eles cantavam hinos. Ela não sabia uma nota, não sabia um dom maior, mas o Espírito Santo veio. Resumindo a história, meus irmãos, 3 anos depois, a 3 quadras daquele local, quantas quadras eu disse? 3 quadras. Quanto que dá em distância 3 quadras daqui? O shopping Guatemi? Dá umas 3 quadras ou não? Quanto?
uma quadra, então mais 3 quadras daqui, as pessoas que afluíam para aquele lugar já vomitavam câncer a 3 quadras de distância. Estou dizendo, vomitavam câncer, não conseguiam chegar lá. Sabe quem foi usado? As mulheres e as crianças. Tinha uma mulher que tinha um dom lá de cura por boca, dentes. Trouxeram uma menina para ela que estava com os dentes. Ela tinha uma menininha, acho que uns 12 anos, com todos os dentes podres da boca. Todos os dentes podres. E essa criança gritava de dor. E o mau cheiro, essa criança não podia comer. Quando aquela senhora daquele lugar em chamas, falou assim: me tragam ela aqui. Trouxe na frente. Me tragam um copo. Pegaram um copo e ela pôs as suas mãos sobre a cabeça daquela criança, que ela começou a vomitar todos os dentes podres dentro daquele copo. Depois que ela tinha vomitado todos os dentes, ela enfiou o dedo na boca da criança e dente por dente nasceu na frente de todos, porque o poder de Deus estava naquele lugar. Mas você sabe qual que é o segredo? Eles se disporam a orar unânimes e clamar pelo nome de Jesus. Eles acreditaram nessa leitura da palavra que nós fizemos hoje, de Atos, que é o capítulo 2, que estavam todos reunidos em um só Espírito, quando veio de cima línguas como de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Sabe quanto tempo demorou esse avivamento? 36 anos. O senhor sabe por que os pastores não gostam de avivamento? O senhor é pastor, o senhor é bispo. Sabe por que os pastores, os líderes das igrejas não gostam? Não estou falando do senhor, estou falando de todos. Porque nós perdemos o controle da igreja. Porque quem manda na igreja a partir de então é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, e Ele faz como quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Sabe o que acontecia nos hospitais daquela época? Quando a medicina da época não conseguia fazer mais nada, os médicos falavam: já tentamos de tudo. Peguem a ambulância, coloquem essa pessoa dentro do, sei lá que tipo de ambulância que era na época, e levem lá para a Rua Azusa. E lá ela vai ser curada instantaneamente, por causa da presença do Senhor naquele lugar. Agora, você está disposto a pagar um preço? Você está disposto nessa noite, ou você está fugindo de Deus? Essa é a questão. Os céus estão abertos. A adoração naquele lugar era 24 horas. Mas a última profecia foi: William Seymour, ele faleceu aos 52 anos de idade. Ele foi recolhido aos 52 anos de idade. Lá em Los Angeles, onde ele foi enterrado, o túmulo dele é visitado até hoje. Hoje em dia não existe mais, a Rua Azusa existe. Mas o complexo foi vendido e foi vendido por uma tipo de um shopping, de um largo só de produtos japoneses. Mas as pessoas até hoje vão naquele lugar orar, porque querem sentir uma centelha, querem sentir uma fagulha da presença do Espírito Santo. A casa onde eles oraram e começaram o avivamento, o piano está lá, virou museu até hoje. A prefeitura da cidade na época de Los Angeles proibiu, porque entrava tanta gente na casa que a casa ruiu. De tanta gente que tinha naquela casa. Porque sai do nosso controle, porque entra no controle do Senhor. Porque entra no controle de Deus. E o Senhor da igreja passa a ser o Senhor. O Senhor não só da igreja, mas o Senhor das nossas vidas. Nós queremos ter o controle de tudo, meus irmãos.
Nós queremos ter o controle, nós achamos que temos o controle. Eu e você não temos o controle de nada. Você não controla nem os fios de cabelo da sua cabeça. Você não controla nem a sua respiração. Mas a palavra do Senhor está dizendo: dispõe-te. Dispõe-te nessa noite. Porque eu quero transformar essa igreja, essa casa de oração, num manancial de águas vivas. Eu quero transformar esta casa de oração num manancial de águas vivas. Eu quero transformar esta casa de oração num manancial de águas vivas. De um rio que vai fluir desse altar. Mas esse rio não vai ser produzido pelos homens. Vai vir de Deus. Agora, quantos querem? Não depende do bispo, da bispa, não depende dos músicos, não depende do teu coração e de quanta sede você tem e de quanta disponibilidade você tem para pagar esse preço. Nesta noite, em nome de Jesus, eu deixo um apelo para você aqui. Se você busca um avivamento no teu coração, se você está disposto a se deixar ser usado por Deus, saia do teu lugar, dobra o teu joelho aqui e vem buscar a presença dele nesse lugar. Sai do teu lugar. Você vai, primeiro lugar, vai ter que romper com o teu coração. E você vai falar para o Espírito Santo: Senhor, eu me disponho nessa noite. Eu me disponho, Senhor, na tua presença. Eu não me disponho aqui porque o pastor pregou, eu não me disponho aqui porque o bispo mandou, eu não me disponho, mas eu quero fazer igual o William Seymour, uma pessoa rejeitada pela sociedade, uma pessoa que foi rejeitada na sua geração, mas uma pessoa que disse ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, Espírito Santo. Faça a tua vontade na minha vida. Eis-me aqui, Espírito Santo. Toma a minha vida. Eis-me aqui, Espírito Santo. Coloca sobre mim o fogo do Espírito Santo, a chama que vem do alto. Espírito Santo de Deus, tu vês os corações aqui. Tu vês os irmãos e as irmãs aqui. Tu está vendo, Senhor Deus, nessa noite, a cada coração, a cada pessoa, a cada irmão, cada irmã, a cada coração, Senhor. E nessa noite, Senhor, o Senhor não está olhando para o passado de ninguém aqui. O Senhor não está acusando ninguém aqui. Mas o Senhor está dizendo: filho meu, filha minha, eu estou vendo a disponibilidade do teu coração. Talvez o mundo tenha olhado para você e disse: você não tem mais jeito. Mas o Senhor nessa noite disse: eu tenho jeito sim. Eu vou te usar. Oh Espírito Santo de Deus, vem com o vento impetuoso nesse altar agora e derrama do Espírito de fogo e de poder aqui, Senhor Deus. Aviva os meus irmãos, aviva as minhas irmãs aqui, e que através da mão deles, ó Pai, os milagres cheguem, Senhor, nas suas famílias, que os milagres cheguem nos ministérios, que os milagres cheguem nas famílias, que os milagres cheguem na sociedade, aonde eles querem que puserem a planta dos seus pés.
Espírito Santo, eu peço nessa noite que tu destampes os ouvidos espirituais de cada um, que tu arranque as escamas dos olhos de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, e que todos vejam e tenham experiências sobrenaturais contigo, Jesus. Experiências sobrenaturais, não da nossa naturalidade, Senhor. E que todos sejam usados, ó Pai. Usados, ó Pai, para o avivamento, para o último avivamento. Como a profecia ali de William Seymour, que disse que depois de 100 anos, o Senhor derramaria um avivamento 100 vezes maior do que a Rua Azusa, Senhor. E nós nessa noite aqui, humildemente pedimos: Senhor, começa conosco, ó Pai. Começa por esse altar, Senhor. Começa por esse altar, Senhor. Começa pelas vidas desse altar, ó Pai. Começa pelo aviva, Senhor. Começa a trazer, ó Pai, sobre esse lugar cura, avivamento, restauração, Senhor. Vive, Espírito Santo, dentro de nós. Encha-nos, ó Pai. Encha-nos com teu poder, ó Pai. E este é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Oh, Jesus, aviva-nos, ó Pai. Aviva-nos a tua casa, Senhor. Aviva-nos, ó Pai. Derrama do teu Espírito Santo. Derrama labaredas de fogo sobre a vida dos meus irmãos. Enche, Senhor. Enche, Espírito Santo. 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 Espírito Santo, enche com teu poder. Enche com a tua unção. Espírito Santo, encha. É aviva, Senhor, os dons, as profecias. Que as curas comecem a aparecer nesse lugar, nesse altar. Oh, Shidralabas, Shidrabrabracabarias. Oh! Este é o meu respirar. Oh, xeretrere abraçadera, chocrore abraçadeira, refriquere abraça agora. Tire braço, venha 100 vezes mais do que as outras, Senhor. Precisamos do teu Espírito.
te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nasci, oh, Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, oh, Rei dos reis. Foi que eu nasci, oh, Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Eu nada sou sem ti, eu nada sou. Perdido estou sem ti. Glória a Deus. Amém. Isso é apenas o começo. Vira para o teu irmão e fala assim: isso é apenas o começo. Deus tem muito mais para você. Isso é apenas o começo. Haverá um derramar tremendo. Continua.